En este encierro reconocí tu voz, en mi deconstrucción se aparece tu luz y se hace canción. En este encierro pude volar y andar hasta la eternidad y juntos navegar entre la tempestad. Es un grupo de docentes latinoamericanos de todos los niveles educativos, reunidos y amalgamados por la misma pasión, bregando el trabajo conjunto de una educación común, igualitaria y de calidad. ¿Por qué resido? ¿Qué es residir? Resido es residir, vivir, llevar, tener, morar, pasar. Podemos habitar un tiempo y un espacio común entre nosotras e nosotros. Esse projeto que gerou a nossa rede e que é um projeto de pesquisa, de extensão e também de formação de nós mesmos, tem como objeto central a exclusão de docentes. E esse é o objeto, é aquilo que estamos interessados, a exclusão de professores. E o propósito, a finalidade, é promover, sempre que possível, a nossa inclusão. Mas o que é inclusão para nós? Se refere, em primeiro lugar, a combater ativamente qualquer tipo de exclusão, inclusive de animais, de matas, da natureza e de pessoas. No caso do nosso projeto, que pessoas especificamente? Professores. Por quê? Porque professores são pouco vistos pela sociedade como excluídos. Em geral, são vistos como aqueles que excluem ou aqueles que não contam, porque fazem a sua obrigação. Por isso, o foco em nós mesmos e, claro, nossos colegas que tanto estão aqui como não estão, que é combater essa exclusão que vivemos. E essa exclusão que vivemos se dá pelo fato de sermos professores. Claro, somos também mulheres, homens, mas principalmente mulheres, somos também pretas, ou pardas, ou brancas, ou indígenas, somos também idosas ou não idosas, somos também vindas de um passado que possa nos ter colocado em situações que nos incluíssem num grupo considerado grupo de exclusão, podemos ter uma deficiência ou algumas, enfim. Mas o principal marcador para nós é justamente a nossa profissão. E a hipótese que esse projeto traz de que professores são muito mais excluídos do que se dá visibilidade. Estava em plena pandemia e a entrada no projeto trouxe esse espaço de diálogo, de troca, de fala, que não estava sendo possível. A gente estava isolado nas nossas casas, em trabalho remoto, que muitas vezes no município do Rio não acontecia de maneira plena. Então, ter esse espaço de diálogo, de formação, encontrar outros professores,
foi muito importante durante a pandemia. Para mim, a Resíduo representa esperança, resistência e força, a realização de sonho e a concretização de uma meta de vida que permitirá com que, junto com hermoso coletivo, mudemos o mundo. Resíduo es para mí una caja de resonancias de lo que sucede en los sistemas educativos de la región en el siglo XXI. Es pienso para la acción hacia una pedagogía que cambie las lógicas del sistema. Significa a oportunidade de trocar y aprender con otros educadores y otras culturas. Significa otorgar peso, validar nuestro rol docente. Valor de trabajar con otros, la pasión de hacer para construir con y para otros. Valor de decir lo que pienso, siento y quiero. Los cambios mueven a las nuevas generaciones. Los cambios transitan en la vida. Los cambios dan sentido al camino que queremos construir. Me mueven los cambios y me paraliza lo común. La rutina del hacer, porque es lo que me exigen. Escuché de una profesora novata que tenía miedo a caer en una rutina sin razón, en un andar sin reflexión. La academia es pura poesía. Se requiere un trabajo exigente, reflexivo, ambicioso y esperanzador. Somos residuo, la fuerza de una red resiliente y prometedora. Este projeto de Covid com Vida, ele estava para analisar a experiência dos professores na pandemia. Ha sido muito rico para todos a vivência neste projeto, porque nos ha permitido também compartilhar experiências, conhecimentos, estabelecer vínculos e, a partir de ello, construir uma rede de docentes. Então, a rede nasce desse projeto qualitativo que conta com a participação de professores argentinos, uruguaios, brasileiros e chilenos. Donde também quisiera mencionar, para terminar, que foi muito importante no relato de los professores compartidos durante a pandemia, o tema da saúde mental de los professores, do impacto de las políticas públicas e no exercício profissional de los professores durante a pandemia. Então, menciona assim como temas que emergeram no relato de los professores e que foram compartidos em este projeto, para situar um pouco de onde nasce a rede. Inclusión envuelve también el aumento de esta participación de todos nosotros en las culturas, en las políticas institucionales, y mismo personales, los currículos, vea qué interesante, y la reducción de todas las formas de exclusión y discriminación. Es un material, es un ideario, la inclusión, en que procuramos oír y actuar sobre lo que dicen no solo los estudiantes, pero acá para nosotros mismos. Entonces, estaremos en un pleno ejercicio de oírnos, pero hacermos alguna cosa con esto también. No solo nos abrazarmos y acogernos, pero como una red, pensarmos lo que hacer con nuestro sufrimiento, con nuestra indignación, con nuestras apreensões. Eu entendo que a gente pode concluir que essa rede é um produto importante criado por nós, né? Somos nós, as autoras, os autores, e por isso mesmo a gente, eu creio, se sente bem com a gente. Nós estamos construindo essa intimidade, como
alguém aqui já disse, e isso é saudável para as nossas saúdes trabalhistas, mentais, físicas. Hacemos en el marco del proyecto de investigación de COVID a Convida, perteneciente al área de extensión y comunicación de la Universidad de Río de Janeiro. Como una semilla que cae en suelo fértil, la pasión. Su primer brote se abre en el primer encuentro presencial en Santa Fe, Argentina, consolidando y abonando nuestros sentires, allá por septiembre del 2022. Y así comenzamos, arribando a esta ciudad, de este país nuevo y novedoso para muchos que recién salían y conocían Argentina. Estas van a ser algunas imágenes que intentan reflejar, ¿sí?, lo que fue el primer encuentro presencial. Lo que intentamos aquí es reflejar los talleres que se hicieron, porque esto es importante. No fue solamente reunirnos para vernos y abrazarnos, que fue lo primordial, sino también de poder impartir lo que estábamos haciendo y compartir con otras y otros lo que se estaba llevando a cabo. La vivência em Santa Fé me ha permitido construir a ideia de que o objetivo estou centrado na construção da rede, né? O hecho de conhecer distintas realidades educacionais em Argentina, de poder participar em um encontro educacional para a difusão do conhecimento, para a comunidade educativa local, e no primeiro dia, eu creio que cumpriu essa função também, dentro da construção da rede, sim, e poder dialogar com a comunidade educativa local e conhecer distintas instituições. As visitas em si mesmas me impactaram de uma maneira muito positiva, porque me encantava a cada momento ver as diferenças, as maneiras e os detalhes com que eu comparava com a realidade que eu conozco melhor, que é a realidade de Rio de Janeiro. Me gusta muito fazer esse exercício intelectual de pensar a minha realidade a partir de uma outra e buscar compreender como que as diferenças que eu percebo podem ajudar-me a compreender a própria realidade em que vivo, sem fazer um julgamento de que uma seja melhor ou outra seja pior, não, pero entendendo como que podemos aprender, quizá aproveitar aquilo que pueda ser possível para cada realidade para torná-las melhores. Não porque uma seja melhor do que a outra, pero porque todas as realidades têm coisas para ensinar umas para as outras. Parece que a pandemia não acabou, ela continua existindo, ainda estamos, né, passando por momentos complicados aqui no Brasil, novamente, em risco, não sabemos como isso vai acontecer, a gente está no final do ano letivo, acho que eles vão empurrar, né, para finalizar esse ano letivo do jeito que está, não vai interferir agora. Se as pessoas não se conscientizarem, não retornarem tomando vacina, continuando com as próximas doses, não sei como será o ano que vem, eu espero que exista uma pressão em relação a isso, de cobrar as vacinas, para que a gente não retome aos tempos, né, tão próximos que a gente estava, de se trancar em casa, de usar máscara novamente, que já tem muita gente usando, e é o correto nesse momento, e que afeta todos nós, nos afetou e acho que afeta até hoje, porque ficou no nosso emocional, no nosso psicológico, e a gente não lidou com isso. O professor ficou sobrecarregado e ainda está. O nosso trabalho já é cansativo, por natureza, né? Na sala de aula, tendo um professor só, como disse o Michael, quem dera tivesse a bidocência, para a gente poder dividir isso. Não é uma realidade do município do Rio de Janeiro, ter 2 professores em sala para dividir esse trabalho com alunos com tantas questões, seria maravilhoso se a gente tivesse essa oportunidade, mas não temos. Então, o professor já vem
sobrecarregado em sua profissão. Com a pandemia e tudo que a gente absorveu, a gente voltou para a sala de aula com essas angústias, esses medos, esses receios y muchas dificultades. En estos 2 años de pandemia, por lo menos en Argentina, estamos hablando de más del 50% de la población infantil en pobreza absoluta, ¿sí? O sea, estamos hablando de más de la mitad de los niños y niñas de nuestro país que están en situación de pobreza, ¿está? Y más del 10% en situación de indigencia. Así que estamos hablando de una profundización enorme en las dificultades, por lo menos económicas, y con lo que esto conlleva, ¿no? Culturales y todo lo demás. Por otro lado, en estos 2 años de pandemia, también tenía que ver con esto que decía Roxana, ¿no? Todo esto que hoy vemos en los estudiantes, en las escuelas, tiene que ver con que también hubo una gran diferencia en las posibilidades de cada familia de asistir a los niños, niñas, adolescentes en los hogares, ¿no? Tanto por los recursos materiales como por los recursos del capital cultural que había, de las posibilidades de tiempos y espacios para acompañar en el aprendizaje, en el aislamiento, por ejemplo, ¿no? Digamos, nosotros, por ejemplo, vivimos muchas situaciones en las cuales había familias que directamente no contestaban mensajes. Entonces nosotros tuvimos casi 1 año que no tuvimos comunicación directa con algunos estudiantes, ¿sí? Entonces, bueno, estas también fueron grandes diferencias, porque había otras que sí, y no solo que se comunicaban, sino que había posibilidades de compartir en familia ese aprendizaje, de ofrecer a esos niños, niñas o adolescentes otras experiencias diferentes. Entonces, esas brechas y esas grandes diferencias fueron cada vez más amplias en esos 2 años, ¿sí? Por otro lado, bueno, la insuficiente respuesta por parte del Estado para poder paliar estas diferencias justamente, y que acá es donde también hacemos el enganche con que no solo en relación a los estudiantes, también en relación a los docentes, ¿está? Porque nosotros tuvimos también que hacernos cargo de alguna manera, a través de nuestras posibilidades, nuestros recursos, nuestras, digamos, cada uno un sálvese quien pueda, ¿no? De cómo realizar una oferta educativa lo más amplia posible para nuestros estudiantes. Y la mayoría de Samantha, quería solamente chiquito, con respecto a esto que decís de la docencia, me parece súper importante, cómo cada uno se tuvo que hacer cargo, ¿no? Quedamos ahí librados de nuestra suerte, y por lo menos acá, no sé en el resto, eso implicó que los que tenían las posibilidades, las capacidades, capacidades no solo materiales, emocionales, de todo tipo, para hacerse cargo se hizo, pero por el camino quedaron muchos docentes que no pudieron hacerse cargo. E isso representa outro problema, não? Então, eu estava numa escola ano passado, né, até ano passado, 5 anos, na mesma escola municipal aqui no Rio, e esse ano eu já estou em outra realidade. Eu estou no CIEP, também no município do Rio, mas as crianças são bem mais carentes, né? As necessidades são maiores, e eu estou percebendo muito a necessidade desse trabalho de inclusão, que sempre existiu, mas nessa turma ele é extremamente necessário. Eu tenho 22 alunos atualmente, uma turma pequena, considerada uma turma do município do Rio de Janeiro, mas desses 22, 7 estão em processo de alfabetização. Eles não leem, necessitam da minha ajuda constantemente, não têm autonomia para realizar as atividades, estão adquirindo a escrita, necessitam que alguém fique ao lado deles, o tempo inteiro elaborando, incentivando, estimulando essa escrita. Então, está sendo muito cansativo. Cuando pensamos en distintas capacidades en tensión y en función, lo que estamos pensando es que ya no más la educación puede ser un trabajo de piensos verticales, horizontales. No somos nosotras las y los docentes que venimos a bajar el saber iluminado, ¿no?
trabajarse sobre esas distintas capacidades que ellos y ellas ya traen. No negamos, no podemos negar que en nuestros estudiantes hay un cúmulo de capacidades. Y ponerse en tensión y en funciones porque hay que justamente para que esas capacidades se desarrollen y se descubran, hay que ponerlas en tensión, en conflicto, ¿no? En donde, bueno, en un sentido de discusión, hasta donde entendemos que es lo que podemos aportar. Entonces, decimos un espacio que siendo heterogéneo sea capaz de trabajar en esa horizontalidad con las alternativas, las disidencias y las capacidades diferentes para el enriquecimiento del progreso, del proceso, ¿no? Como educadores y educadoras entendemos que no somos esto que decíamos, no somos los que venimos a bajar el conocimiento, sino que somos interventores, somos posibilitadoras, somos los que manejamos la herramienta para que este encuentro de tensión, de función, de las alternativas horizontalizadas se haga posible, ¿no? Ese es el... Sí, Carol. Tampoco el paradigma en el que nosotros estamos enseñando en este momento, o el paradigma. Deberíamos cambiar el paradigma, o muchas personas, es el paradigma en el que clásicamente se enseña, es el paradigma positivista, que es transmisor de conocimiento, donde el docente, ahora lo vamos a ver un poco con las posturas, ¿no? Pero nosotros tenemos que dejar de pensar en que estamos trabajando con una población uniforme, igual, idéntica, y entender que la diversidad es inherente a las personas como personas. Es que no se trata solo de, bueno, me aprendí esta teoría, entonces directo, ya está listo, mañana puedo cambiar mi forma de trabajo, ¿no? Tiene que ver con muchas huellas inconscientes que tenemos de nuestra propia formación, de cómo fuimos formados cada uno de nosotros, y de cómo eso muchas veces se pone más en juego en nuestra práctica que la teoría misma que estudié. O sea, es como esos patrones que tenemos inconscientemente incorporados, ¿no? Y que se ponen en juego en el momento de la práctica sin que yo lo pueda hacer consciente. Yo miles de veces me peleé conmigo misma por estar repitiendo prácticas o hábitos que no quería más ya, que yo ya había decidido hacía mucho tiempo que no eran más los que elegía de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ahí es como un trabajo, un proceso que tiene su tiempo, me parece, y que no es sencillo quitarse de encima esa huella que nos quedó de la impronta de nuestros propios maestros, ¿no? De nuestros propios docentes y de lo que hemos vivido tantos años en las instituciones educativas. Crianças que já eram defasadas estão mais ainda. Estão violentas, não sabem lidar com os sentimentos, com as emoções, não estão sabendo conviver com os colegas. E falei como eu estava derrotada essa semana, que teve 3 dias. Depois de um feriado, eu consegui me estressar absurdamente na escola, porque os meus alunos chegam com uma carga da realidade deles e isso não foi trabalhado. Então, o professor foi jogado de volta para a escola, nós temos que lidar com a aprendizagem, nós temos avaliação, uma avaliação depois de 2 anos de pandemia, onde as crianças têm que demonstrar o que elas aprenderam, o que elas sabem. Se elas sabem ler ou escrever, se elas são alfabetizadas, mas elas ficaram 2 anos em casa. Então, ninguém levou isso em conta, as avaliações continuam chegando, avaliações externas, que vão verificar essa aprendizagem, vai vir um aplicador de fora, vai entrar na sala, ficar com crianças de 1º ano, crianças de 4º ano, crianças de 5º ano. Isso gera um estresse na criança. Eu tenho um aluno que ele não tem condições de passar por uma avaliação dessa. Foi esse aluno que estourou na quarta-feira. Porque ele já tem a pressão do ambiente que ele vive, numa comunidade. Ele chega numa escola, ele não está acostumado com uma rotina escolar. Você vê que ele não se adaptou a essa rotina. Ele está se esforçando. O colega provocando, por conta de briga, recreio, futebol, opiniões diferentes, provocação, uma briga estourou. Ele deu um mata-leão no menino que eu achei que ele ia apagar o outro aluno na minha frente. E eu vendo essa situação, gritando, berrando, você sai da escola como? Absorvendo, cheia de dor. Aí a sua saúde mental vai embora, seu emocional vai embora. E ninguém vê isso. Ninguém vê o que é importante na escola. Como lidar com esse aluno? Como esse aluno está? Como ele chegou depois da pandemia? O
que está refletindo na aprendizagem agora? Esses momentos, esses espaços, esse diálogo não existe, é a avaliação. A avaliação vai chegar, o conteúdo é esse, a data da avaliação é essa, e vamos verificar se o seu aluno aprendeu. Aprendeu como? Que você passa mais tempo separando briga, tentando dialogar, acalmar, fazer o aluno se adaptar àquela realidade da escola. Em poucos momentos você consegue parar para dar o conteúdo, mas também, até que ponto eu tenho que focar só no conteúdo? Se eu não consigo nem ter um relacionamento tranquilo em sala, um ambiente harmonioso, eu não tenho que só focar no conteúdo. Claro que o conteúdo é importante, mas a maneira como a gente está sendo cobrado depois de uma pandemia não faz sentido. Eles falaram que iam fazer uma reorganização curricular, uma priorização curricular, e foi só na teoria, porque de resto a gente continua sendo cobrado do mesmo jeito, e com crianças demonstrando que elas não estão dando conta. As crianças não estão dando conta e o professor também não. E isso não é visto. Então a gente vai adoecer. A gente vai adoecer porque ninguém vê o que está acontecendo ali. É você sozinho, tendo que lidar com a aprendizagem e com os conflitos que surgem todos os dias. No hay como volver atrás, tenemos que, es parte de nuestro nuevo modo de enseñanza. Ahora no hay vuelta, no hay como volver. Tenemos que incorporar, entender que en nuestro día a día hay otras formas de estarmos juntos. Yo creo que no es una cosa negativa, es una cosa positiva, es un otro camino por lo cual ahora tenemos la posibilidad de estarmos juntos también. Porque una cosa es estar virtualmente juntos por obligación, porque una pandemia nos obliga a tener solo este camino. Otra cosa es ahora tener este camino como más uno a explorar, utilizar como más uno una estrategia de enseñanza. Es muy diferente, es muy bueno. Yo creo que fue en este sentido un mal que venía para el bien, porque muchos profesores, muchos de nosotros que no sabíamos lidar con nada de eso, tuvimos que aprender, dejar de mano muchas preconcepciones que teníamos sobre el uso de estas herramientas. Eu cheguei numa escola que agora é uma realidade um pouco diferente de onde eu estava. Nem papel tem. Só que quem guarda tem, né? Então, como eu fiz um estoque, eu tenho papel. Mas ninguém na escola tem papel, nem a direção tem papel. Então, não tem xerox, não tem atividade, e essa é a realidade. Aí a direção é nova, né? Elas trocaram, e aí tinha que aguardar liberar a verba. Aí, quando liberar a verba, para poder comprar papel. Mas eu achei assim, nem papel tem, para vocês terem uma ideia. Fora todo o restante, que a estrutura dessa escola e muitas coisas que faltam, é gritante, assim. E até a questão da higiene, em muitos momentos é insalubre. A gente começou a achar cocô de rato pela escola. Y tengo una suspeita que tem rato na escola. Y desde un gobierno que viene arrasando sistemáticamente con la educación, estamos ahora atravesando una reforma educativa que nos desampara profundamente a los y las profesoras, pero más allá de nuestra función efectiva y específica en el aula, que sabemos navegar en crisis, hemos hecho esto en crisis siempre, lo que más duele, desanima, da rabia, tal vez sean las palabras más certeras, es que desampara a las futuras generaciones. Está dejando a nuestros estudiantes del sistema público, los está dejando sin herramientas. Aquello que venía trabajando, que yo les proponía trabajar desde, no sé, desde finales tal vez del año pasado, esta cuestión de la capacidad de
de agencia, bueno, ninguna, cero, absolutamente cero. Se les habilita, además se les da en este nuevo sistema una estructura en la que ellos y ellas no tienen, por ejemplo, que cumplir con un nivel de asistencia, pueden tener todas las faltas que quieran, por ejemplo, ¿no? Sabemos cómo funciona esto, ¿no? Para adultos, imaginémonos, para adolescentes, pueden tener todas las faltas que quieran, venir a fin de año y hacer unos sistemas de evaluaciones continuas, una, después otras, después otras, después otra, hasta que obviamente en algún momento, supongo yo, nos agoten y pongamos, bueno, aprobado, anda, no importa. Exacto. Pero eso es lo que nos está pasando y esto sí tiene que ver, yo creo que está conectado con 2 años de pandemia en la que la educación no existió, es falso que hayamos sostenido algún nivel de educación a través de cuestiones virtuales, la dibujamos, hicimos lo que pudimos, pero no existió, y da de bruces contra esto, con generaciones que tienen 2 años enteros, sin un trayecto, sin contenidos, y a la que se les dice, mira, chiquilines, ustedes, si vienen o no vienen, no importa, porque después van a tener 1, 2, 3, 4 evaluaciones, las que sean necesarias, hasta que puedan pasar. A esto le sumamos que están sacando asignaturas, que hay profesores que van a quedar sin trabajo, que la reforma de formación docente está además siendo monstruosa en ese sentido. Entonces, la sensación de angustia y la sensación de que esto no llegó al lugar que esperábamos, sí, Daniela, y sí a todas, profunda, mucha, agobiante. Dan ganas a veces de llorar. Yo no lloro por resistencia, por fiereza, porque no me van a ganar aí, pero sí que dan ganas. Então, assim, é outra realidade, né? Tudo era para falar da política da promessa, mas que a gente, quando vê, já está tirando do nosso bolso. Aí uma colega já estava fazendo brindezinho, benzinho, bilhetinho. Eu falei, cara, não vou fazer. Eu não vou fazer, porque daqui a pouco eu já estou gastando o que eu tenho, o que eu não tenho, e não tem nem motivo para dar brindezinho. Boas-vindas? Não, boas-vindas está ótimo. Boas-vindas, sejam bem-vindos. Não precisa de brindezinho para isso. Porque já tem Dia da Criança, fim de ano, Páscoa. Quando você vê, você está bancando tudo, gente. É surreal, não dá. E com essa mudança, eu vi como eu sou descontrolada. Porque eu tive que fazer uma mudança de uma escola para outra, eram sacolas e sacolas retornáveis, que eu não sei te dizer. Depois eu mando a foto para vocês verem. Parecia que eu estava mudando de casa. Eu tenho tanto livro, mas tanto livro, porque eu me empolgo comprando para as crianças. Eu tenho umas 5, 6 caixas de livro. Eu falei, para quê? Mas é maravilhoso, porque eu tenho para oferecer para eles, coisas que às vezes a escola não tem, outras colegas não têm. Mas acho que tem que ter um controle, por isso que eu estou a política de fazer a promessa e tentar controlar, senão você vê, você já ofereceu tudo. É necessário que seamos capazes de, fríamente, de separar lo que aprendimos nosotras como docentes, colectivo docente, de lo que aprendió el sistema, porque son cosas distintas. Yo no creo que yo no siento que lo que aprendí fue a sufrir. Yo o sea, que más allá de que, o sea, vivimos en América Latina, a sufrir hemos aprendido toda la vida. Ustedes son muy jóvenes, hemos atravesado dictaduras, hemos atravesado demasiadas cosas como para que venga la pandemia a mí a enseñarme a sufrir. ¿No? El sufrimiento viene atravesándonos en América Latina hace demasiado tiempo, con demasiadas historias que además se sostienen desde los lugares de poder. Entonces, lo que tenemos que abrir en las alertas nuestras es lo que de esta pandemia y cómo funcionamos en esta pandemia en términos de la educación aprendió el poder. Porque claro que van a venir otras pandemias o otras situaciones y saben que con el miedo y con determinados recursos han manejado a la población y han manejado el formato educativo como quisieron. Entonces acá
Lo que nosotros tendremos que aprender, por supuesto, hay que estar muy atentos, ver qué es lo que aprendimos de esto, ver cómo procesamos este proceso, esta historia, este trayecto. No sé cómo está ahí en Argentina, Uruguay, pero acá en Chile lo que ha crecido mucho como consecuencia de la pandemia son los problemas psiquiátricos, ¿entiendes? Sí. Entonces, el problema de la salud mental entre jóvenes y niños, pero assim, eu te digo assim que a quantidade de pessoas tomando medicamento psiquiátrico e com esse tipo de atenção de saúde, entende? Está assim um problema que não se toca, não se aborda explicitamente como política pública, como um tema importante da agenda política nacional. Claro, o país está vivendo um momento aí também especial, político, né? Vocês podem ter aí alguma ideia desde o exterior, um câmbio constitucional, um processo político aí bem especial neste momento, pero a raíz da pandemia, o número de jovens, niños, pessoas que estão com problemas psiquiátricos, eu he visto algo que é o número mais grande de América, do continente. ¿Entiende? Del continente. Por eso el COVID, de verdad, esa nueva normalidad, sobre todo para los profesores que están en ejercicio profesional en la Escuela Pública de Educación Básica, ¿entiende? Tiene que lidiar con esta nueva realidad que se agudizó, ¿no? No es que no existiera antes, pero se agudizó mucho con la pandemia y nesse retorno à presencialidade, entende? De assim, mais de la mitad com medicamentos psiquiátricos, com atenção especial por parte do docente, porque tem aí intentos de suicídio, de esse tipo de problema psiquiátrico mais complexo, entende? Quando a gente vai para casa, como nós estamos esgotados, destruídos, eu chego da vontade de me jogar no sofá e não fazer mais nada, não tenho forças para reagir. E meu horário está reduzido, né? Eu estou apenas fazendo as 40 horas, cumprindo as 40 horas. Antes eu ia até 5h30 da tarde. Agora eu vou só até 3h30, mas eu estou esgotada, porque eu me sinto sugada, né? Eu não sento, eu estou em pé o tempo inteiro dando, né, tentando assessorar esses alunos que precisam de mim, porque eles não conseguem realizar as atividades sozinhos. Eu tento fazer adaptações nas atividades para esses alunos, né? Então, são muitas questões nessa turma que eu recebi esse ano, muitos desafios, né? E isso demanda do professor muita paciência, né? Porque é o tempo inteiro você sendo solicitado, né? E os outros colegas, as outras crianças têm que compreender que você precisa dar uma atenção maior a um grupo, e nem sempre você consegue se dividir, e às vezes eu tenho que fazer no coletivo, às vezes eu tenho que ficar mais ao lado desse grupo que precisa mais de mim, e tantas outras questões que eu percebo em sala. Pero yo estoy tanto apreensiva con esta vuelta a presencial en mi institución, no en todo. Yo creo que tenemos que volver, sí. Tiene que ser presencial, sí. Pero ¿sobre qué condiciones? Nós no tenemos acá en Brasil todo fue muy dejado de lado, muy por cuenta de cada uno, ¿sí? Entonces, no veo en las universidades federales, como es la mía, un lugar saludable para el cual yo puedo volver. Estoy me sintiendo muy apreensiva, muy nerviosa, muy mal. Solo al pensar que yo tengo que volver para aquel lugar, espacio que es un espacio no mucho saludable. ¿No les parece a ustedes como que hay como un sabor a poco a comparación del año anterior? El tránsito del 2022, si yo lo miro en el proceso o en las trayectorias escolares, aquí en Argentina hubo mucha interrupción de clases, muchos paros, bueno, sobre todo aquí en Santa Fe, particularmente en Santa Fe, hizo que se cortase las clases, no había continuidad. Y es como que nos encontramos con los profesores
y sentimos como que no pudimos todo trabajar en profundidad, dado que, bueno, vuelvo a repetir, hubo muchas interrupciones de clases, y lo comparamos con la complejidad de lo que fue el año pasado, donde se volvía a la presencialidad, donde se estaba retomando esto de lo habitual, ¿no? Y que asimismo, que este año empezamos con una presencialidad plena, no logramos superar el año anterior, así sería. No logramos superar el año anterior. Y yo lo presento para poder pensar, o sea, y me pregunto si tendrá que ver con esto de que hay un agotamiento, ¿no? Físico, psíquico y emocional, que también como que a lo mejor nos costó, ¿no? o algo sucedió, o algo sucede, que no podemos, no sé, es como que yo no me siento plena con el año que tuvimos, con respecto a mis estudiantes, digo, ¿no? Eu recebi um aluno novo e ele chegou extremamente agressivo e eu estou passando, desculpa, porque é muito difícil. Eu estou com dores absurdas no pescoço, dores de cabeça. Foi muito estressante esses dias com esse aluno e eu me sinto sozinha e esgotada. Por mais que a direção seja tranquila, seja parceira, não é suficiente. Faltam profissionais para ajudar, falta uma equipe psicológica na escola para o aluno, para o professor, para os pais. Esse aluno chegou fazendo ameaças de furar o olho dos outros colegas, ameaças comigo, de agressão física, verbais, e está sendo muito difícil. Ontem eu cheguei esgotada em casa, porque aqui está muito frio no Rio, então tendo dores no rosto, tipo sinusite, peguei um pouco de dor de garganta, estou me recuperando, e além disso vem a carga emocional. É um peso muito grande. Você tem que dar conta desse aluno como se ele fosse só seu. E qual a alternativa que você tem quando ele começa a gritar, a ameaçar os colegas, a dizer que vai pegar, vai partir para cima, vai bater com a cabeça do colega na parede? E aí você não tem outra alternativa. Como fazer essa inclusão acontecer? Como acolher esse aluno? Então, foi uma luta, ele frequentou 4 dias. Nesses 4 dias, foram altos e baixos. Então, a gente se vê sem alternativa. Como proporcionar essa inclusão se nós não temos apoio? Nós não temos acolhimento. O professor está sozinho. A coordenadora está de licença maternidade. Temos a direção é parceira. Mas também são tantas demandas, tantas questões, tantos problemas, que a gente não consegue resolver. A questão de poder valorizar e proteger o professor da escola pública e também os diretores, nesse momento, que vivem o grande desafio e problemática de terem sua saúde mental afetada e ainda lidar com o problema no Chile, que nós sabemos já que está existindo e que faz parte da realidade educativa, da violência escolar. Então, o professor está muito invalidado hoje como esse profissional que, na verdade, tem uma missão que é realmente uma façanha, segundo ela. Muita gente começou a fazer atendimento psicoterápico, sim. Muita gente entrou em medicamento psiquiátrico, sim. Muita gente ficou revoltado, sim, porque como que eu cuido da vida do outro se ninguém cuida de mim? Porque o sistema ele vem e coloca para você várias coisas, várias ações que você tem que ter, porque obrigatoriamente nós temos que manter o ensino com qualidade, o acesso, a permanência e ponto. Ninguém pergunta se você está bem, se você tem condição de fazer aquilo tudo que está sendo proposto, ninguém pergunta. A ordem vem e você tem que acatar. E isso começou a gerar problemas, dificuldades, estranhamentos, estresses, desalinhamentos, discordâncias, enfim. Mas nós fomos caminhando. Trato de volver al foco, de ubicarnos nosotros ahí, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacernos cargo de toda esa deuda nosotros solos? O sea, volvemos a esto que nos autoflagelamos. Porque siempre.
Entonces, claro, pero ahí también nosotros me parece que es donde tenemos que hacer el Sí. giro, que es lo que hablábamos el último encuentro. Totalmente. Solos no podemos, o sea que por ende solos no somos los únicos culpables o los que tenemos que asumir la gran responsabilidad social de educar, de sostener una educación justa. Sí, sin Zoom. A la una. Entonces, bueno, pienso en eso, o sea, y también lo pienso a la luz de las primeras preguntas que hace Mónica siempre al comienzo, para invitarnos a reflexionar cómo lo estamos sintiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dejó pandemia? Y esta pregunta que parece tan hasta retórica ya llega a ser, y sin embargo hay muchas cosas que es como que pasó y no pasó, o sea, no sé si hay como hay un juego ahí bastante perverso, podría decirse, porque pasó como un huracán que arrolló a todo, pero al mismo tiempo es como que no pasó nada. Entonces la verdad que eso a mí me digo, ¿qué pasa aí? ¿Qué nos passou? Esse retorno é justamente isso que a gente percebe. A gente está cansado, a gente está esgotado, a gente está estressado, a gente não está feliz. A gente está feliz por estar vivo, sim. A gente está feliz quando a gente chegou na escola, meu Deus, você está vivo. Era só essa palavra, sabe? Eu estou viva, está todo mundo vivo. Ai, você está vivo. Foi isso que aconteceu dentro da escola. E aí, a gente dentro da escola agora, a gente vive um movimento de um acolher ao outro, tanto que na minha sala eu coloquei a palavra acolhimento. Acolhimento de emoção, porque está todo mundo triste, todo mundo chorando, todo mundo estressado, mas ninguém pergunta, como que você está? E até se você falar com pessoas que estão acima de você, eu não posso me envolver com isso agora porque eu não estou emocionalmente preparada para ouvir. Porque não existe plano B. Até quem está acima da gente enquanto professor, eu não estou preparada emocionalmente. E aí eu fiz a pergunta, e as pessoas que estão acima de você, conversam com vocês? Não. Também não. Eu falei, não está tendo diálogo entre as esferas? A gente é professor, você olha para a escola, você vê, está todo mundo mal, está todo mundo esgotado. Eu tenho colegas dentro da escola que estão fazendo uso de medicamento psiquiátrico. E aí é como se você que fosse o culpado por não ter habilidade emocional para lidar com uma coisa que é muito além de você. Isso é um sistema que está totalmente equivocado e coloca sobre a gente uma responsabilidade que vai além das nossas possibilidades. E a gente se coloca diante de medicações psiquiátricas tentando dar conta de uma coisa que a gente não vai dar conta e a gente percebe que acima não existe interesse também, às vezes, em dar conta. O que a gente percebe enquanto professor é que muitas vezes existem muitas falas bonitas e bem estruturadas, mas que a gente percebe que na prática não é bem o desejo que aquilo aconteça, que a gente não vê movimento para que isso aconteça. E isso está gerando grandes revoltas. Acredito que todos aqui veem que a educação pública brasileira, no caso Rio de Janeiro, está bem complexo, os professores estão todos entrando em greve, os movimentos, todas as funções, mas o professor ele entra o tempo todo em movimento de greve, movimento de questionamento, de paralisações, tudo mais, buscando garantir o mínimo aceitável, o que já está insuportável. Então, nesse período todo de pandemia, a gente não teve tempo para parar, para descansar. A gente trabalhou os dias todos, dando conta de uma coisa que era bem maior do que a gente, do jeito que a gente conseguiu. A gente hoje, todo esse nível de ansiedade, de desagregação emocional que a gente está vivendo, é fruto desses 2 anos de tragédia sanitária que a gente viveu, tentando buscar manter uma educação pública de qualidade, que dê acesso, que dê a qualidade, mas a gente não consegue. E a gente ouve dentro da escola, eu sou uma só, eu não consigo dar conta. A gente grita, uns cansam e param de gritar, outros continuam gritando, mas vai ficando pelo caminho, o grito continua existindo. Então, assim, falta diálogo, faltam reuniões pedagógicas, faltam alternativas, estratégias do que fazer. A gente quer acolher esse aluno,
A gente quer que ele frequente a escola, a gente quer dar oportunidade para ele. Mas nós, professores, também precisamos de auxílio, de acolhimento, de ajuda, de uma equipe psicológica, porque eu sinto que eu vou adoecer. Eu sinto que eu estou sobrecarregada. O meu corpo está me dizendo que eu não estou suportando. Porque tem a questão, né, do frio que a gente está passando aqui no Rio, o carioca não está acostumado. Então, tem muitas crianças gripadas. Eu também tive uma queda da imunidade essa semana. E tem a questão psicológica, emocional. Eu estou com dor, eu estou sobrecarregada. Então, é isso. Como fazer funcionar essa inclusão, né, na escola, e com a contribuição de vocês aqui, a gente pode pensar em estratégias para facilitar a vida do professor, para que ele se sinta acolhido para poder acolher. Eu acho que o que faz feliz a gente é não ter só um foco na vida. Então, o trabalho não pode ser o único foco, nem o foco maior. Isso eu aprendi duramente, né, com muitas perdas. Então, hoje, nos últimos anos da minha vida, eu me foco em várias situações. Eu acho que a felicidade você encontra em muitos espaços. E o magistério, a carreira docente, ela é cruel nesse sentido, porque a gente leva para casa o trabalho. Parte de outras profissões não fazem isso, e trabalham também intensamente. Então, eu vejo que esse é um grande aprendizado nosso de dar vem até aqui. Aqui a minha vida precisa se restabelecer. Então, depois, né, que eu aprendi que eu preciso colocar outras situações, eu me sinto mais feliz. Então, assim, vejo que é isso. A gente precisa, de fato, ter vários eixos. E amigos, amigas, família, nem sempre. Minha família, felizmente, sim, mas nem todas, né? É uma necessidade na vida da gente. Então, é importante, né, a gente ter esses laços. Os nossos laços aqui são muito importantes, né? Hoje nós temos muito mais intimidade do que há um ano atrás, e isso é muito bom, né? O encontro, que eu não pude participar na Argentina, mas senti como alguém que não estava, o quanto o grupo que estava veio revigorado, com preocupações, mas bem revigorado. Então, eu digo que essa aproximação, ela é muito importante. O trabalho ainda me faz muito feliz. Meu filho me faz muito feliz. E os cachorros, os perros. Este é um trabalhito que eu tenho extra que me hace muito feliz. O trabalho, infelizmente, não tanto mais pelos estudantes. Já foi muito melhor. Entendo que hoje todos estamos tão adoecidos e as turmas não estão mais com aquela ansiedade do bem, aquela vontade de aprender, de estar na universidade, de estar na sala de aula. Sinto os estudantes muito apáticos e isso me faz infeliz. Então, eu que extraía uma imensa felicidade das salas de aula, hoje não consigo mais. Porque eu saio, esses momentos que eu também sempre tive, Roxana e Laura, de uma total possibilidade de abstrair tudo, estar ali presente só com eles e muito feliz, eu não vejo mais. Por mais que eu me esforce, e às vezes vejo que a turma também se esforça, mas, infelizmente, há uma apatia muito grande. E isso me entristece. O que me mantém feliz, ainda sendo o trabalho, são os projetos que eu executo. Sejam de pesquisa, sejam de trabalhos de administração, como criar novas instâncias na universidade, ou defender os interesses dos colegas em colegiados superiores, e coisas assim. Isso ainda me dá muito prazer. Então, eu estou em estágio, no momento da felicidade. Por quê? Eu passei por um pós-Covid muito complicado, e eu tive uma internação com um bebê de 9 meses em casa, e eu consegui sair dessa internação. Então para mim, essa saída
é um momento de agradecer a vida, e isso me mantém forte todos os dias. Todos os dias eu agradeço a estar viva. Foi uma questão bem complicada que eu desmaiei dentro de casa. Eu tive uma meningite pós-viral, decorrente do pós-Covid, que para mim, né, essa questão ficou muito evidente, assim, agradecimento pela vida, muito, muito. Valorizar a minha vida, contemplar coisas simples da vida. E é isso que me move, é a vida, é a família, é estar viva, colaborar no meu entorno, que eu tinha uma visão assim muito maior de transformação. Queria transformar o mundo, fazer grandes coisas, só que agora eu me contento em estar no meu ambiente transformando. Se eu conseguir fazer alguma coisa significativa, para mim está ótimo. Eu assim, valorizei mais os pequenos atos, digamos assim, né? Talvez por tudo que eu passei, né? Que eu saí bem debilitada, a conquista de voltar a dirigir, voltar a descer a escada, falar melhor, isso tudo para mim foi muito grande. Aí eu comecei a valorizar mais ainda a vida e as conquistas dos meus alunos, que são, né, o público-alvo da sala de recursos. E aí eu entendi um pouco deles, saí com sensibilidade auditiva, muitas questões assim que eu comecei a entender deles, entendeu? Das dificuldades deles, porque a questão, o ouvir, para mim, aquilo que eu conseguia tolerar, eu já não tolerava mais. Só por uma questão de ter uma sequela, né? Uma sequela da meningite. E aí modificou isso. Tudo que eu passei, me considero feliz, só que eu também sinto essa questão social, essa questão da sociedade estar robotizada, estar muito fria. Aí eu sinto isso também, mas eu me mantenho nessa frequência de felicidade por eu estar voltada para me cuidar e voltada para observar o pequeno. Com relação ao trabalho, eu me sinto hoje mais infeliz em relação ao trabalho. Eu só consegui perceber isso depois que terminamos o período Covid e retornamos, porque naquele momento era muita dor com relação ao sofrimento de continuar vivo. Enfim, todos sabemos, né, o que foi. Então, mas nesse meio tempo, a gente sabe que nós trabalhamos demasiadamente, mas não tivemos a condição de fazer nada, a não ser mergulhar violentamente naquela situação. Hoje eu sinto, pelo menos no espaço que eu trabalho, um espaço de trabalho muito mais burocrático. Estamos voltando com os mesmos vícios, e pior ainda, uma centralização muito grande, um controle sobre o nosso trabalho maior ainda. Então, com relação à universidade, daí falo da universidade, eu me sinto mais frustrada, estou trabalhando com resiliência, né? Mas o que nos une muito, quando eu chego em sala de aula, parece que há uma transformação, né? Então, os alunos, as alunas ainda nos conduzem a um estado, né, de comprometimento, de entrega, eu não diria de felicidade, mas de entrega, que é muito importante. Hoje, o que me sustenta ficar na universidade são os estudantes. Há um tempo atrás, a instituição tinha um peso muito forte para mim. Hoje ela não tem mais, hoje ela é secundarizada na minha vida. Hoje eu trabalho com alguns colegas, me relaciono muito bem com praticamente todo mundo, não sou uma pessoa de difícil convivência, mas penso muito diferente de algumas pessoas, então eu procuro os meus pares, né, e acho que a inclusão está muito relativa. Eu acho que hoje o processo de exclusão está muito maior. Para nós também, como docentes, eu não me sinto mais ouvida dentro da universidade. Os meus colegas dizem o mesmo. A gente fala, mas as normas chegam e pronto, né? Então, nesse sentido, eu me sinto mais feliz na minha vida pessoal,
mas me sinto mais frustrada na vida da universidade, por conta que sempre estive, sempre estarei num lugar onde luto pela inclusão, e eu percebo que hoje ela não tem o espaço que tinha antes, né? As coisas parecem que são automatizadas em alguns, as pessoas não, há uma falta, né, de sentimento, assim, eu vejo que as pessoas fazem, né? Então, nesse sentido, eu realmente acho que o retorno está sendo complicado, não vai melhorar. Eu não vejo que vai melhorar. Eu acho que espaços de resistência precisam ter. En este encierro pude volar y andar hasta la eternidad y juntos navegar entre la tempestad. Cada noche te apareces y me abrazas, y el infinito sin estrellas me cobija. En este encierro fuimos un haz de luz en el amanecer. Vi la lluvia correr y mi amor florecer.